muito bem-vindo à leitura do primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Perez e a Zerá. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Raabe é a prostituta famosa que todo mundo comenta na linhagem de Jesus Cristo. Não importa a sua descendência, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, independente da tua história, independente dos teus antepassados, isto é verdade. E assim também é verdade que nós podemos, de forma inteligente e consciente, não sermos tão influenciados por aquilo que os nossos antepassados passaram e viveram. Muitas das vezes nós vemos situações onde mulheres têm dificuldade de encontrar um relacionamento, de se estabilizar num relacionamento, e muito comumente elas dizem: minha mãe não foi feliz no casamento, minha mãe não foi feliz nos diversos relacionamentos que ela teve, por isso eu também não sou. E aí nós vemos homens, por exemplo, citando apenas exemplos, que demonstram profundo desrespeito às mulheres, e homens que às vezes estão profundamente aprisionados na pornografia, e eles dizem assim: meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade ou 10 anos de idade, me apresentou a pornografia e desde então não consegui mais me livrar disso. Então vemos Boaz, que foi gerado de uma mulher que havia sido prostituta por muito tempo, e esse homem, embora tenha sido gerado por uma mulher de um passado bem denegrido, bem desrespeitoso até mesmo consigo mesma, nós vemos Boaz surgindo na história de Ruth como um homem profundamente respeitoso, íntegro, correto, um homem que, a despeito da história pregressa, da história da sua mãe, ele demonstra um profundo respeito pelas mulheres, não se deixando influenciar pelo passado da sua mãe na sua vida. Então nós vemos Boaz, de uma forma inteligente, de uma forma consciente, escolhendo comportamentos e atitudes diferentes daquele dos quais ele poderia escolher e se justificar porque sua mãe havia sido prostituta, então ele não conseguia respeitar as mulheres, porque sua mãe não se respeitava, então ele não conseguia encontrar uma mulher que fosse respeitável. E Boaz encontrou Ruth, uma mulher que já era viúva, uma mulher que não tinha nem pai, nem mãe, nem irmãos para protegê-la, que vivia tão somente com a sua sogra Noemi, e ainda assim Boaz se mostrou um homem inteiramente íntegro, correto. Então nós vemos a quebra de um estigma, a quebra de um comportamento que poderia ser justificável, passado de geração a geração de desrespeito, mas que em Boaz esse comportamento não se repete. Na sua vida também. Aqueles comportamentos que teu pai, que a tua mãe, que os teus antepassados apresentaram, eles não são e não devem ser justificativos para que você continue perpetuando esses comportamentos. Até porque nós temos Cristo Jesus e Ele nos faz novas criaturas. Então nós podemos e nós devemos, em Jesus Cristo, sermos transformados para a glória de Deus. Então continuemos a leitura. Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da mulher que fora de Urias. Ou seja, um relacionamento de adultério do rei Davi com a Betseba, que acabou o rei Davi colocando Urias, que era um dos seus guerreiros, na frente de batalha para morrer, porque Betseba já estava grávida. O rei Davi, ele encontra o caminho do arrependimento, quando ele se achega a Deus, em jejum, em pranto, em choro, em arrependimento do que havia feito, pedindo para que Deus salvasse a vida desse bebê. Deus não salva, o bebê morre. Mas Davi continua fiel a Deus e ele tem a sua vida restaurada. Um relacionamento que tinha tudo para ser um estigma de derrota e de fracasso, por causa do arrependimento e da volta do rei Davi para perto de Deus, esse relacionamento é restaurado. Ele se casa com a Betseba e desse relacionamento eles geram o rei Salomão. E Salomão foi um grande rei em Israel, que reinou com paz, que reinou com justiça, um homem de grande sabedoria. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Ubias, Ubias a Assá. Assá gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotã, Jotã a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias.
Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Natã, Natã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que das gerações desde Abraão até Davi são 14, e de Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Jesus Cristo, outras 14 gerações. Então aqui nós vemos marcos importantíssimos na história de Jesus Cristo. O primeiro é que Abraão foi um homem chamado por Deus quando não se sabia quem era Deus na terra. E ele corresponde com uma fé única. Ele ouve a voz de Deus e ele corresponde a esse chamado. O segundo marco é o rei Davi. Existe a promessa de que Jesus Cristo seria descendente de Davi. Vemos também um outro marco importantíssimo, que é o exílio da Babilônia. Foi quando os judeus eles foram exilados, levados para a Babilônia cativos. Mas mesmo assim, ali Deus conservou e Deus preservou os judeus, preservou aquela nação, porque dali viria, dali descenderia Jesus Cristo. Quando nos deparamos com a história de Jesus Cristo, os grandes feitos que ele fez na terra, temos a tendência de imaginar que tudo começou no nascimento de Jesus. Mas a verdade é que a história de Jesus Cristo, ela começa antes da fundação do mundo. Mas é na genealogia de Jesus que nós vemos os marcos importantes, a preservação de Deus, de todo o povo de Judá, de todo o povo de Israel. Prossigamos com a leitura. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, não tinham tido intimidade, achou-se grávida do Espírito Santo. Uma mulher que não tinha ainda se casado, que era virgem, estava grávida. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Ele não tinha acreditado na história. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, não teve intimidade com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha que interessante. Deus estava trabalhando na vida de Maria através do Espírito Santo e gerou nela um filho. Deus não pediu permissão a José, que seria o marido de Maria. Deus foi e fez, conforme a vontade dele. Mas o mais interessante é que José, sendo um bom judeu, ele conhecia as profecias. Ele sabia que uma virgem, em algum momento da história dos judeus, iria conceber e dar à luz a um filho, e que esse seria o Salvador. Por mais que José conhecesse as profecias, ele não acreditava que aquela mulher que estava ao seu lado seria a mulher usada por Deus para o cumprimento de uma profecia tão importante. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, as transformações que Deus está operando dentro de você, muitas das vezes quem está ao seu lado não vai compreender, não vai sequer entender o que está sendo feito e ainda vai te julgar pelo que está sendo feito. Aquilo que Deus está transformando e mudando no teu interior, aquilo que Deus está depositando no teu interior, não temas, porque o que de Deus é gerado dentro de você, no momento certo, vai nascer e vai vir à luz e vai cumprir o propósito para o qual Deus gerou dentro de você. Então não fique ressentido e nem ressentida por aqueles que à tua volta não acreditam que Deus está trabalhando em você.
Continue seguindo fiel a Deus e permitindo que Ele trabalhe na sua vida. Porque no momento certo, você também vai dar à luz aquilo que Deus plantou dentro de você. Todos aqueles que estão à sua volta verão que aquilo que foi gerado dentro de você, seja de conhecimento, de transformação, de unção do Espírito Santo, tudo isso que foi gerado dentro de você, que tem sido gerado dentro de você, por Deus, através do Espírito Santo, no momento certo virá à luz. E então cumprirá o propósito. Não se ressinta de quem não compreende. No tempo certo, Deus irá arrumar as situações, ajeitar as situações para que aquilo que está sendo gerado dentro de você também prospere, como prosperou o Filho gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria. Encerramos aqui a leitura deste primeiro capítulo de Mateus. Que Deus te abençoe.